Administrador, administradora, estamos com mais um podcast Administrador em Ação, programa e produto criado pelo Sindicato dos Administradores no Rio Grande do Sul, que visa sempre trazer novidades, tendências e ouvir a experiência dos nossos entrevistados que possam ser úteis para você, administrador e administradora. Lembre-se, curta, compartilhe, clique no sininho e também seja sócio do Sindaergs e aproveite as vantagens que o Sindaergs oferece aos seus associados e fortaleça a nossa categoria, né? Nossa categoria de formação que foi a administração. Bom, no programa de hoje a gente vai falar num tema, vamos conversar num tema bastante inquietante, que eu me lembro quando essa pessoa lançou o seu primeiro livro, há uns 5 anos atrás, ele vai falar um pouco. O tema do livro era Desaprenda, e ele trazia uma visão de que a gente deveria pegar os modelos existentes, tentar desaprender e reaprender com tudo que aconteceu. Ele vai ter condições de explicar melhor. É um profissional muito qualificado, eu tive o prazer de trabalhar com ele, né, e aprendi muito. Hoje ele nos ajuda aqui no sindicato, na parte de planejamento estratégico, com muita experiência em várias grandes empresas, né? Ele é autor então do livro Desaprenda, e o livro, depois ele veio com mais outro, Desinvente, quer dizer, para fundir a cabeça, né? Ele é consultor, especializado em planejamento estratégico, palestrante, articulista do Estadão, do jornal Estado de São Paulo e da Zero Hora, sócio fundador da Greenberg Consulting, tem mais de 15 anos em criação de estratégico de marcas, né, formação de ecossistemas de inovação, foi também mestre pelo programa do PPGA da URCS, especialista em International Business na London City College, professor do MBA em Marketing Estratégico da PUC e atua em projetos e empresas como Marco Polo. Já tivemos aqui o Mauro Bellini, né, conversando com a gente, Sicredi, Apspen, Itaú, CMPC, Unimed, Melnick, Catu Seguros, Grêmio Futebol Porto Alegrense, não precisa dizer que ele é gremista, né? Hospital de Clínicas, HTB, Grupo RBS, Vinho Saltão e outras empresas, né? Então hoje eu tenho o prazer de receber o Cássio Greenberg. Bem-vindo, Cássio. Obrigado, Avancini. Olá a todo mundo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo também. Muito legal eu estar aqui nessa instituição que eu gosto tanto e que eu tenho conseguido ajudar com o planejamento estratégico. Ajudou bastante. O Cássio, quando eu assumi a gestão em 2020, numa proposta de adequar o sindicato aos novos tempos, né, às novas... ao novo pensamento, principalmente dos novos administradores, o Cássio tem tido uma participação importante. Cássio, obrigado por estar aqui, apesar de tu não seres formado em administração, mas tu convive diretamente, né? Tu és economista, tu convive diretamente com temas da administração. O meu mestrado até é em administração. Eu queria ter muito mais administrador hoje do que economista. Mas o que te levou lá, quando tu estava terminando o colégio, né, e aquele desafio do vestibular, tu ir buscar a economia? Pois é, isso é geralmente cedo demais na nossa vida, né? Agora, casualmente, tem mais um ano no nosso antigo segundo grau, então... São 4 agora, né? Foi do tempo do 3. Do 3, eu também, 3 anos. Então, com 17, né? Tu não sabe muito. Às vezes a gente até sabe, mas eu me lembro que tinha conversa, meu pai me sugeria: por que tu não faz direito? E eu cheguei a pensar até em administração também, e eu cheguei na economia porque na época eu me interessava um pouco por mercado de capitais, bolsa de valores. Eu tinha uma visão, de um lado, super completo do curso de economia, a microeconomia, a macroeconomia, coisas que depois disciplinas que eu fui conhecer. Tinha alguns autores da área de economia que eu gostava. Eu fiquei pensando, eu achei um curso completo, assim, eu vou ter... Se eu não quiser ser um economista propriamente dito, trabalhando em banco, trabalhando em não sei onde, eu vou adquirir um conhecimento que vai me ajudar na minha vida. Então eu pensei na economia. Pois é, interessante que depois tu foi estudar em Londres, aí eu acho que tu já fez a especialização lá em Londres, mais na área de marketing? Eu concluí a faculdade de economia, fiz um ano de especialização primeiro na PUC, aqui já em marketing. Aí fui querer ter uma experiência no exterior.
E não só para estudar, mas para viver, conhecer hábitos e tal. Eu fiz uma pós em International Business, que são negócios internacionais, e essa pós coexistiu com a coisa que a gurizada ali de 20 anos faz no exterior, né? Trabalha trabalhei de barman, juntei dinheiro, viajei. Não foi entregador de pizza. Não cheguei a ser entregador de pizza, não. Mas é um momento bacana, assim, de aprendizado, de vivência, é muito legal. E na realidade, quando tu voltou, né, Cássio, aí tu foi para o mundo executivo como colaborador, CLT. Tu teve experiência, acho que no grupo RBS, né? Se eu não me engano, na Unimed. Na Unimed, trabalhamos juntos lá. Sim. Onde mais tu passou com carteira assinada? Eu acho que foram nessas duas empresas. Né? Que aí deu um bom tempo. E aí tem eu te pergunto, 5 anos aí. Entre os dois? É. E aí eu te pergunto, porque tu sempre fosse um cara inquieto, cara, né? Assim, inquieto no sentido de buscar, estudar, te aprofundar, né? O Cássio tem um perfil muito low profile, gente, né? Tem que entender. Mas o Cássio é um cara que está sempre estudando, já desde na época da Unimed, ele vinha com algumas estatísticas de invenção do que nós tínhamos que fazer com o plano de saúde. Mas o que a escola de economia para ti, depois lá a tua experiência em Londres, né? O que te ajudou no teu mundo, não só como executivo e depois autônomo, né? Como PJ, que está em discussão, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas já como consultor, já mais maduro, professor universitário e por aí. A economia tem muito conteúdo que eu usei na minha vida, eu uso na minha vida profissional. A microeconomia discute super a fundo questões de comportamento que estão muito atreladas a comportamento consumidor, busca de tendências, movimentos de consumo. A macroeconomia dá uma base super importante para indicadores de PIB, outras métricas, e no meu próprio mestrado depois eu trabalhei com métricas de marketing, então muito amparado nesse conhecimento da economia. E a pós-graduação, o próprio mestrado depois me permitiram aprofundar um pouco esse conhecimento já com uma certa experiência como executivo, entendendo essas métricas mudam, né? Hoje se fala muito, por exemplo, que eu li esses dias na métrica de receita por colaborador e está cada vez mais refinado, mas a base disso é uma empresa precisa dar resultado, a gente precisa entender os indicadores e entender como é que os movimentos de mercado te ajudam a melhorar esses indicadores. Legal. Tu sabe, Cássio, que recentemente eu participei de 2 dias em São Paulo de um seminário sobre a questão do relações trabalhistas, questão de sindicato, para onde é que nós vamos, e eu sempre fui um cara que nunca quis morar em São Paulo, mas sou apaixonado por São Paulo, porque aquilo ali é uma máquina. Eu também, eu adoro São Paulo. Cada vez que eu volto, eles ficam, os meus colegas aqui do sindicato ficam bravos porque eu volto com as baterias carregadas. Volto a acelerar. Né? E o que tu viu? Tipo, porque por outro lado também isso que aconteceu lá, eu fiquei um pouco frustrado para ver o atraso que o Rio Grande do Sul está, cara, em todos os sentidos. Né? Lá eu tive contato com gestores de recursos humanos das grandes empresas que estão aqui no Brasil, multinacionais. O pessoal, basicamente na tua faixa de idade, ou até mais novo, que fazendo as palestras, as apresentações, puta, a cabeça é outra. E aí tu senta aqui e vai conversar com o nosso empresário, apesar de todas, né? É só essa choradeira da enchente, blá, 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 mas também, eu sei que foi difícil para todos nós, eu também quase tive minha casa, né? Quem não foi afetado, mas o que te impactou quando tu volta dessa tua vivência e cai no mundo executivo? O Rio Grande do Sul precisa tirar uma nuvem de cima da cabeça, né? Eu tô falando metaforicamente, tá? Não só a nuvem de... Já vamos começar no desaprendo ou no desinvente? Podemos falar em desaprender, porque assim, tu sai de carro do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina, tu cruza ali o Mampituba, tu começa a ver uma estrada melhor, os atacarejos e um astral diferente. Aí tu vai para Florianópolis, pegando uma cidade perto aqui. Tu anda na rua, os motoristas são bem mais educados, mais cordiais e tal. Então tem alguma questão de mindset que a gente precisa mexer na nossa cultura aqui. Tá? É óbvio que a gente foi
muito prejudicado pela enchente, isso não está em discussão. Agora o tarifaço do Trump prejudicou algumas empresas principalmente o agro, né? Que exportam agro também, enfim. Então tem alguns percalços que o Rio Grande do Sul enfrenta, mas existe, na minha visão, uma questão de mindset, de buscar muita picuinha, perder tempo em coisas pequenas. Isso a gente pode atrelar, cara, acho que eu morei fora, tu sabe um pouco também da minha vida profissional, morei fora por 3 momentos da minha vida, não fora do Brasil, mas fora do Rio Grande do Sul, né? Rio de Janeiro e Bahia. Tem a ver, será, com a nossa cultura gaúcha da granalização, vamos chamar assim, que resume, que é desde Chimango Maragato, lá no século XIX. Tem a ver com isso, tio? Tem a grama do vizinho é uma vida que é minha, né? Aquelas coisas. Tem a ver porque uma coisa é tu usar, vamos usar a palavra concorrente, tá? Uma coisa é tu usar o concorrente para crescer. O concorrente está fazendo tal benchmarking, lançou um produto, criou uma estratégia, entrou em tal mercado. Quem sabe aí tem uma oportunidade, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, que processo eu tenho que buscar melhorar para conseguir isso e talvez ser até melhor. Isso é uma concorrência saudável. O que eu vejo muito aqui na questão que tu traz super bem da granularização é que tu não torce pela tua vitória, pelo teu crescimento, torce pela derrota do outro. Exatamente, é bem colocado isso, cara. E aí a gente tem uma corrida de Fórmula 1 que tu tem o segundo e o terceiro lugar disputando ali, e eu não sei se vocês assistem, o pessoal assiste, ou já assistiu Fórmula 1 na época do Ayrton Senna, de outros corredores. Quando 2 corredores estão disputando posição, um freia para trancar o outro tenta passar e eles vão... Fecha a porta, como e o primeiro lugar vai se distanciando, né? Daqui a pouco ele estava 15 segundos na frente, ele está 30, 35. E quando ele poderia atacar o primeiro e tentar pegar a primeira posição. Exatamente. Né? Então tem um pouco disso aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente vai conectar isso com o Desaprenda, que é o primeiro livro que eu lancei sobre esse tema da criatividade, da inovação, do pensar diferente, tem uma visão de que sempre fizemos desse jeito. Né? Aí tu traz lá a questão dos chimangos e maragatos, eu acho que está no DNA. Mas uma coisa é DNA, outra coisa é ambiente. Tá? As próprias pessoas que se tratam em psicanálise e às vezes tendem a repetir erros que pais, avós cometeram, sabem que de um lado tu tem um DNA que te permeia, assim, que te leva a determinados comportamentos, mas tu tem um lado maior que isso, que é o ambiente, né? Como tu foi ensinado, como tu ousou desafiar também alguns ensinamentos que te trouxeram, como tu vai para o mundo de um jeito que é mais teu, com mais identidade, não de como é da tua herança. Tem muito a ver com essa busca de um conhecimento novo, tem muito a ver com essa busca de estar... com mente de iniciante, não achando que já sabemos tudo. Então... as pessoas, as empresas, as organizações como um todo, e a gente trouxe um pouco disso aqui para dentro do Sindaergs, né? A gente trouxe um pouco dessa mentalidade de se abrir para o novo. Eu me lembro que a gente distribuiu o Desaprenda entre os conselheiros ou diretores. Que é um pessoal já de uma faixa etária mais experiente. Né? Mas eu acho que mexeu também com as cabeças, e a gente tem que entender que o que nos trouxe até aqui. De agora em diante pode ser que a gente tenha novos desafios e algumas coisas precisam ser desaprendidas e reaprendidas para que a gente possa encarar o novo. Né? Legal. Vamos falar um pouquinho mais adiante do livro. Eu queria te fazer uma pergunta, que tu é um cara, bicho, que eu te admiro, porque tu é super família, né? Casado com uma mulher maravilhosa, nós vamos fazer muita propaganda, 2 filhos, né? Muita sorte. E tu tem uma agenda extremamente intensa, cara, né? Mas ao mesmo tempo tu é um cara, um paizão, eu te acompanho muito. Como é que, para os novos que estão chegando, para nós que já tivemos essa experiência de ser executivo, principalmente para aqueles que ainda têm que, de certa forma, seguir regras de horários e tal, né? Como é que tu consegue, cara, tocar tudo, as tuas viagens, as palestras, as tuas aulas, parar tempo para escrever livro e ainda
fazer os hambúrgueres, que tem um dia da semana que tem hambúrguer para gurizada, como é que é? Toda sexta de noite. E aí, como é que é isso aí? Fora o esporte que tu também. É o skate que tu tá botando a turma, não? Não, o skate eu ando de vez em quando. Para quem não sabe e conhece bem Porto Alegre, o Cássio, quando era skatista lá na tenra idade, ele foi um dos malucos que desceu a rua Mostardeiro em direção ao Parcão de skate, louco. Espero que estivesse usando capacete. Eu já estou me candidatando para descer a rampa do centro administrativo. Não, o que acontece é o seguinte, a cobertura é curta, óbvio. Quanto mais sucesso, vamos chamar assim, tu vai tentando fazer, quanto mais crescimento tu quer buscar para tua vida, mais tu vai te comprometendo com clientes, com causas e as empresas querem te escutar, querem ficar mais tempo contigo, as reuniões às vezes acabam sendo até um pouquinho mais longas e os teus filhos vão crescendo, a demanda com relação a eles, ela diminui de um lado e aumenta de outro. Eu procuro organizar bem meu tempo, minhas pautas. Eu considero que eu sou uma pessoa que trabalha rápido, tá? Então isso me dá uma certa vantagem, não que eu não aprofunde. Tu consegue te concentrar e focar no que tem que fazer. Consigo me concentrar. A questão de foco eu acho que é importante. Eu trabalho em qualquer lugar, tá? Eu consigo trabalhar num banco de avião, numa cadeira de aeroporto, pego 30 minutos com as minhas crianças brigando na sala, até a ideia fica, como é que tu consegue trabalhar com eles? Eu consigo, eu paro e trabalho. Às vezes eu vou mais horas, às vezes tem fim de semana, acorda mais cedo, mas não tem muito milagre, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. A diferença a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? A gente se confunde às vezes de buscar fazer coisas que não são exatamente as que precisam ser feitas, e aí eu acho que a gente perde um pouquinho o foco. Sempre dá para melhorar nisso, eu vejo que eu ainda preciso melhorar mais nisso, mas o equilíbrio tá aí, tá em achar espaço para tudo, e família é prioridade, para mim sempre foi, né? Vai continuar sendo. E o que eu acho legal, gente, que o Cássio, ele tem também, religiosamente, ele tem uma viagem ao ano com a família, com os filhos, que estão com que idade hoje? Estou com 10 anos, né? E claro, já foi a Disney, ele gosta muito dos Estados Unidos, que para ele eu acho que é uma fonte inspiradora de case. E ele, nas viagens, ele sempre tem um tempo para trabalhar, né? Ou seja, ele vai visitar um grande varejo, ele faz um vídeo ao vivo, quem acompanha o Cássio, depois tu dá as tuas redes sociais aí, né? Sempre as dicas do que ele está vendo, do que está acontecendo, e alguma coisa de boa, né? Eu também, Cássio, não da forma organizada como tu, sempre tentei isso, embora a família me matasse. Eu não sei se a Déia e as crianças te cobram, mas tu vai trabalhar, nós estamos de férias. Não, mas vamos ver o que tem de bom. Mas esse é um ponto também que eu acho legal, porque tu consegue unir isso de forma que te traz um benefício. E aí, vamos lá, desaprenda. Tá aqui o livro, deixa eu pegar aqui livro. Só com relação a esse ponto, para tranquilizar, assim, eu não passo as viagens trabalhando, eu preparo muita coisa antes, tá? Então eu estudo. Tu já sai com o roteirinho? Eu já saio, eu já sei, mas claro que sempre tem uma novidade. Uma novidade de oportunidade tal, que eu documento, mas eu já sei aqui. Nessa cidade eu preciso ir em tais e tais lojas, o roteiro já está pronto, eu gravo, edito depois. Tu já sabe qual é o tema que tu vai naquela loja que tu vai buscar e que tu vai falar. Né? Geralmente em cima de coisas que tu está sentindo, percebendo, ou tendências que tu acha que aqui nós, no Brasil, ainda não sentimos isso? Tem o lado da tendência e tem o lado da curiosidade. Eu sou muito curioso, então eu vou tentar entender por que está acontecendo isso no mercado de varejo americano. Como é que alguém que 2 anos atrás era direct to consumer ou só e-commerce está com 4, 5, 6 lojas novas. Eu vou olhar e vou tentar entender. Às vezes eu converso até com o vendedor, pergunto o que tu acha e tal. Legal. Gente, nós estamos aqui com o Cássio Greenberg, economista, consultor empresarial, professor, palestrante. Nos ajuda aqui no Sindicato dos Administradores na área de planejamento estratégico. E há uns 5, 6 anos o Cássio me aparece com essa pérola aqui, ó, um livro muito bonito, diferente. Sempre gostei pela capa, pelas cores, Cássio, de uma diagramação moderna, gostosa de ler, né? E tu traz vários cases aqui que tu faz a gente parar para pensar, né? E na realidade, quando eu te chamei aqui, quando eu assumi o sindicato em 2022 como presidente, já
estando aqui há bastante tempo, como diretor. Eu me lembro que na primeira conversa contigo, cara, eu tinha acabado de ler teu livro, tinha assistido uma palestra tua, né? E que, aliás, foi a Denise, minha esposa, que disse, pô, o Cássio está com um livro, eu li um, nossa, vamos lá ver a palestra do Cássio. Eu me lembro, fiquei feliz de ver vocês lá. E aí, cara, eu disse, Cássio, nós temos que desaprender aqui no sindicato, porque o modelo que nós tínhamos aqui, ainda tem uns resquícios, né, Cássio? Era o modelo do sindicato antes de 2017, do conceito duro de sindicato, daquela coisa, nós somos agora, não é mais sindicato de trabalhadores, é laboral, vi lá no encontro de São Paulo, né? E a questão da relação patronal, briga entre os dois lados, já senta para dar porrada. Então, além disso, uma imagem muito ruim dos sindicatos, e não era diferente do nosso aqui, que nós estamos tentando, né, mudar isso, e distante da sua base, que são os administradores, né? E aí, como é que surgiu a ideia do Desaprenda? Tu levou muita bomba aí, os caras, esse cara é louco. Tem um padrinho fortíssimo que adotou o Cássio, que se chama Nizam Guanais, o papa do marketing brasileiro. Fez o prefácio do segundo livro. Do segundo livro, né? E levou o Cássio para debaixo do braço para São Paulo, para Salvador. Cara, como é que foi? De onde é que surgiu a ideia? Né? E para os nossos administradores que estão assistindo, e aqueles que não são, mas enfim, que estão gostando do programa, nós estamos tendo aí uma boa frequência de audiência. Como é que partiu isso, cara? Eu, na época da faculdade, anos 90, eu estudei um autor, estudamos lá, eu e meus colegas estudamos um autor chamado Alvin Toffler, que hoje seria chamado de futurista, né? Porque na época não existia muito o termo, assim, a profissão do futurismo, mas o Alvin Toffler, ele fez algumas previsões em alguns livros dele, e tinha uma frase dele que ele dizia assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, e sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então aquela frase me chamou muito a atenção, me marcou lá na época, e eu... imagina, ele escreveu essa frase nos anos 70, tá? E a gente está em 2025, então tu bota aí 50, 55 anos de diferença. É uma frase que é atual, que é muito atual. E eu fiquei pensando, o que as empresas estão fazendo hoje para desaprender? Porque tem uma curiosidade central no meu trabalho, que é por que a transformação, ela quase sempre vem de fora para dentro e quase nunca de dentro para fora. Estou pensando assim, a tecnologia muda, o comportamento muda, mas geralmente quem reinventa ou desinventa uma indústria não é alguém de dentro da indústria, é uma pessoa que, sei lá, queria resolver um problema, não acha um produto para isso e cria alguma coisa. Tem assim centenas de casos de situações assim, e a indústria de hotéis não foi reinventada pela rede Hilton, Marriott, Sheraton, foi reinventada pelo Airbnb, que mudou todo o conceito de hospedagem a ponto de fazer os próprios hotéis se desaprenderem e desinventar, né? E se tu pegar a indústria da música, as gravadoras foram lá, deram porrada em cima do Napster, que foi o primeiro software ou app, não tinha app ainda na época, de download de músicas, achando que tinham resolvido o problema, e daí daqui a pouco o Steve Jobs inventa o iTunes e a música tu consegue comprar por 99 centavos de dólar, sem vírus, sem nada, e então tu muda o conceito de... E armazenar grande quantidade, né? Grande quantidade, e depois essa indústria é reinventada num ciclo de 10 anos pelo Spotify. Então é uma indústria que ela é reinventada 2 vezes por pessoas que não tinham nada a ver com a indústria em si. Então sempre me inquietou muito isso, né? Por que não é a Polaroid que criou o Instagram? Por que não foi a Kodak que criou as câmeras digitais, né? Por que é alguém de fora? E aí a decodificação do entendimento disso, para mim, sempre foi associada a esse conceito de alguém tá lá no seu dia a dia com os mesmos processos, com o mesmo modelo de pensamento, aparece um sinal ali no radar, ela não interpreta aquele sinal, e às vezes ela escolhe conscientemente não interpretar o sinal de mudança porque é mais confortável e mais seguro, entre aspas, para ela não olhar pro sinal de mudança. E quando ela vê, e ainda mais hoje que os ciclos estão cada vez mais curtos, quando ela vê,
ela já tem um player incomodando, ela tá grande demais para eu uso, acho que no Desinvent, eu uso um pouco a analogia de Davi e Golias, né? Ela tá Golias quando ela devia estar sendo Davi então, assim, tem que esvaziar as gavetas, tem que simplificar os processos. Existe uma certa genialidade nas coisas simples que eu acho que a gente precisa valorizar também. Então, sempre me inspirou muito isso e eu comecei a escrever sobre isso, escrever artigos. Aí o Desaprenda, ele é um pouco de conteúdo novo, história pessoal, uma coletânea de alguns artigos, mas montado de um jeito que eu achei que fazia mais sentido transmitir, né, com setas, com imagens. O Desinvente depois eu evolui para o recurso de vídeo, por QR Code, trazendo essas experiências que tu mencionasse antes ali que eu busco em viagens. Então isso sempre foi muito claro para mim que uma das minhas missões empresariais, assim, além de construir estratégia de empresa, era tentar fazer as empresas pensarem de um jeito um pouquinho diferente, para não serem ali na frente surpreendidas por algo que nem imaginaram que poderia acontecer. Provoca a tua mudança, antecipa tu o final de um ciclo que vai acabar ali adiante. Gente, quem não leu o Desaprenda, acho que tem que ler o Desaprenda antes do Desinvente, mais ou menos quase que uma sequência, né? Eu acho que tem boas lições, apesar que o Cássio trabalha focado na parte de negócio, de ambiente de negócio, né? Do que aconteceu com as grandes companhias, né? Que hoje ninguém, os mais novos, nem sabe o que é Kodak, né, Cássio? Nem sabe. Ou não sabe o que é Xerox, né? Por que eles não foram os inventores das copiadoras, das impressoras e por aí afora? Ou pior, né? A IBM teve na mão o projeto do computador de mesa e o presidente, que eu não me lembro o nome, tu deve lembrar, disse que aquilo ali era bobagem, que ninguém teria um computador de mesa em casa. E aí o Steve Jobs entra rasgando com um novo conceito, né? E aí veio o Desinvente, né? Como o que já está feito pode e precisa ser desfeito, né? Qual é? Fala um pouco aqui do Desinvente, como é que é isso, porque muita coisa também serve nos teus livros para as coisas do dia a dia da nossa vida, né? Com família, com amigos, certeza. Principalmente se nós quebrar a barreira, porque uma coisa, né, Cássio? E nós vivemos isso na Unimed, quando nós trabalhamos lá no início dos anos 2000, que a gente tentando trazer inovação, né? E tu me turbinando, para brigar com os médicos, e os caras dizem, não, sempre foi assim, vai ser assim, nós não vamos mudar nada. Né? Tomando e vazando água no porão e todo mundo vai morrendo afogado. Ali era um caso extremo realmente de mindset fechado, mas que a gente conseguiu, me lembro, algumas coisas mudar muita coisa lá. Tanto é que hoje a Unimed é uma empresa que estrategicamente, eu tive a oportunidade depois de trabalhar com alguns projetos com a Unimed, ela tá super bem estrategicamente pensando. Vai ter que mudar algumas coisas também, porque as tendências agora já são um pouco diferentes. Mas a questão da evolução, do Desaprenda pro Desinvente, é um tema que ele bebe da mesma fonte, da mesma raiz, que é essa necessidade de estar um pouquinho mais inquieto, no sentido de se abrir para o novo, mas desinventar nesse caso aí significa mais um movimento de que antes de inventar ou reinventar alguma coisa, tem que tirar uma invenção. E aí eu tô indo muito claramente no mindset que a gente tem e precisa enfrentar no dia a dia, que é parar de tratar aquilo que a gente faz como algo definitivo, quase um clássico, assim, né? Então uma empresa ela cria um produto, aquele produto ele foi uma inovação em determinada época, aquilo gera um orgulho, gera um pertencimento, gera, obviamente, muitas vezes uma vantagem competitiva, sustentável por um tempo, mas as vantagens elas já vinham sendo cada vez mais transitórias e agora, com a inteligência artificial, as vantagens competitivas vão ser mais transitórias ainda e a tendência é que daqui a pouco a barreira de escala para vários negócios ela é muito baixa e muito parecida à barreira de entrada. Então eu fico pensando, até escrever esses dias sobre isso. Michael Porter hoje estaria de cabelos em pé com a teoria das 5 forças dele, porque a tecnologia possibilita que todo mundo beba de uma mesma API, desenvolva um mesmo tipo de inteligência, marca e valor começam a se dissociar um pouquinho, a identidade é uma coisa, o valor é outra. Então a gente vai ver uma explosão de produtos e marcas white label daqui a uns 5, 6 anos. A gente vai ver muito claramente
pessoas saindo de empresas, né, em função de uso excessivo e maior de tecnologia, substituindo pessoas saindo dessas empresas com cérebros e ideias interessantes, implementando negócios que vão reinventar essas empresas de onde eles saíram, porque se é fácil para a empresa A ou para a empresa B crescer com menos custo, é fácil para o entrante novo também crescer com menos custo. Então, tu vai ter uma tendência de fábricas terceirizadas, fazendo com máquinas mais modulares, fazendo produtos que uma fábrica que serve para fabricar o produto A, o produto B, o produto C. Então, eu vejo muita mudança acontecendo. Então, trazendo isso para o segundo livro, ali para o Desinvente, não tem mais clássico, não tem mais inovação que dura para sempre. É tudo fluido. Isso tem que ser incorporado no mindset das empresas. E também, né, Cássio, eu acho que hoje a tecnologia que vem desse processo, né, de evolução, de desinventar e de reaprender, né, te coloca hoje em contato com tudo que está acontecendo em tempo real no mundo, né? Eu costumo dizer, não vou dar uma idade, mas eu comecei fazendo curso de datilografia porque era importante para conseguir emprego, né? Provavelmente ninguém sabe o que é a máquina de escrever. O meu trabalho de conclusão de curso foi feito, na época eu fiz sobre reembolso postal, venda por reembolso, né, que hoje são as lojas online, o Amazon da vida, é o Mercado Livre, né? Eu fiz teclando às noites, né, de coisa, perdendo sono, né, fazendo o trabalho de conclusão de curso. Mas Avancini, isso é o sinal dos tempos, né? Eu me lembro, nos anos 90, estagiário do Grupo RBS, eu precisava saber, por um planejamento comercial de algum veículo, qual era o tamanho da população de Bagé. Então eu saía da minha mesa lá na Érico Veríssimo, pedia um vale-táxi ali para a funcionária da recepção, chamava um táxi, ia até o IBGE ali e voltava com um monte de papel na mão. Entrava numa biblioteca, a pessoa já me conhecia, eu abria lá o censo, eu anotava quantas pessoas tinham em Bagé. Já vou anotar aqui também Arvorezinha, Cachoeira do Sul, e não sei o que, vai que eu preciso também. Não preciso voltar. Voltava para a RBS com essa informação. É surreal pensar isso hoje, né? Porque hoje eu vou no ChatGPT e escuto, considerando a população de Bagé, o que tu me recomenda para isso? Eu faço lá. Tu sabe que eu tenho usado bastante para poder aqui ver coisas do novo sindicato, que eu digo, né? O sindicato vai ter que continuar existindo, gente, né? O que muda é a relação. E Cássio, sabe que nas minhas palestras, né? Agora eu estou fazendo menos que eu gosto, eu tenho um slide que eu achei na rede super interessante, que era a mesa de um escritório de trabalho dos anos 70, depois dos anos 80, 90 e depois a partir dos anos 2000, né? É impressionante a diminuição de coisas que tinha na mesa nos anos 70, que foram sendo substituídas, né, por coisas eletrônicas, e a mudança dos equipamentos. Não vou falar nem de fax. E tem coisa, gente, que não é palavrão, viu? Que é telex. Eu trabalhei nos Correios, que era em tempo que o telex era o auge. Telex, que era uma forma ultramoderna de mandar mensagem, cara. E eu entrava ali no prédio dos Correios, na Praça da Alfândega, ali ficava a central de telex, e via aquelas máquinas fazendo barulho, né? Que era uma coisa... Eu ficava fascinado, eu achava aquilo. Imagina, numa fitinha de papel, cheio de pontinhos, saía texto do outro lado. Mas a RBS, que era uma empresa muito moderna para as empresas dos anos 90, ela tinha o correio eletrônico, eram computadores amarelos, assim, com uma tela verde, que era como se fosse uma intranet, tu conversava só com as pessoas da empresa ali. Tu vê? E me diz uma coisa, Tchê, como é que entra nessa tua vivência, né? E para os caras que estão nos ouvindo aí, os nossos colegas, os administradores, cara, como é que fica nessa aí, né? Onde tu tem que trabalhar com gestão, tu tem que trabalhar com pessoas, tu tem que ir atrás de resultados, né? Tu é inundado com informações hoje, não precisa mais lá ir no BGE de táxi e voltar com um calhamaço de papel. Como é que é papel para esses caras aí? Eu vejo o administrador hoje, e o meu irmão do segundo casamento, meu pai, o Davi, se formou semana passada em administração ali na PUC. Aí acompanhei, obviamente, a graduação dele, o curso, a cerimônia e tal. Eu vejo o administrador hoje como vamos chamar assim, um gestor de movimentos, assim, sabe? Um maestro de orquestra, alguém que vai precisar estar instrumentado para orquestrar mudanças e navegações de rumo
com base naquilo que surge. Então, porque é muito impressionante. É claro que é um clichê dizer que a aceleração da mudança está cada vez maior. É claro que isso é um clichê. Mas se tu pegar e olhar uma ferramenta de inteligência artificial hoje e olhar 2 meses atrás, a mesma ferramenta ela já é muito diferente. Então, o que a gente precisa entender? O administrador ele vai precisar compreender o impacto dessas diversas tecnologias e comportamentos e legislações e todo o cenário macroeconômico no dia a dia do negócio onde ele está, no seu dia a dia também, e saber navegar com gestão de pessoas e gestão de estratégias para que essas pessoas também possam acompanhar esses movimentos e ser sem contar que a autonomia toda vai ganhar uma carga maior, né? Porque as pessoas elas vão se tornar um pouco mais autônomas com as ferramentas. Então eu vejo o administrador muito mais como um leitor de cenário e um navegador nesse caminho do que um burocrata, como já foi no passado. Tá? Entendo também que os papéis vão precisar mudar um pouquinho, o administrador ele vai ter que ser um pouquinho mais ambidestro, vai ter que chutar com os 2 pés, talvez tenha menos estrutura e menos verba para fazer algumas coisas, então vai ter que se exercitar para aprender tecnologia. Não vejo mais o administrador só dentro de grandes empresas estruturadas, mas também ajudando startups cada vez mais, pequenos empreendedores, porque vai ter um boom de startups e de pequenas empresas com a tecnologia que está surgindo, não tenho a menor dúvida disso. E hoje o capital de investimento, os VCs, eles estão muito focados em inteligência artificial. Então, se tu vai lá numa rodada de pitch, de busca de investimento, a prioridade é investir nisso. Mas vai começar a ter oportunidade em diversos outros segmentos também, a partir do que vai se conseguir nessas tecnologias. O administrador ele tem que estar ligado nisso. Tu acha que com essa evolução e cada vez mais, como tu falaste, cada vez mais veloz, mais rápida, né? Vai acabar a função do administrador? Porque se nós pegarmos aí os últimos 40 anos, né, Cássio, tem várias profissões que acabaram, né? E agora, uma que está se falando muito que vai acabar em função da IA e tal, é o telemarketing, o atendente ou o que te liga para te oferecer produto e serviço vai ser feito cada vez mais por robô. Tu acha que o papel do administrador, ele vai, do modelo que a gente conhece hoje, né, e mesmo ele fazendo essa a atualização, ele acaba? A gente eu acho que está cedo ainda para se fazer essa avaliação, previsões de qual será o tamanho e o impacto dessa mudança que está vindo com as novas tecnologias, principalmente IA generativa. Vejo que vai ter muita mudança, porque a mudança ela é constante, como já vem acontecendo, mas eu vejo que vai mudar a vida do administrador, assim, vai mudar do médico, vai mudar do advogado, vai mudar... Bom, os médicos estão com a telemedicina, né? Quando a gente estava na Unimed, isso era impensável. Tu dá uma consulta por telefone. Eu não sei agora quem é Pancini, mas essa semana eu li que um CEO de uma dessas Big Techs disse assim, por que uma pessoa hoje em dia gostaria ainda de fazer uma faculdade de Direito ou de Medicina? Não precisa mais. Então... eu acho que a mudança é para todo mundo, tá? Obviamente que é interessante, né? Aquele estudo da Microsoft que mostrou as 40 profissões mais ameaçadas ou atividades mais ameaçadas pela IA. Ela mostra muita atividade ligada à área de serviços, assim, não tinha muita coisa de administração, parecia que não tinha. E as que vão ser menos prejudicadas são aquelas que tu precisa de pessoa, tá? O massagista, Sim, aquele ainda que exige o trabalho, que não, habilidade... que não tem o robô ainda com os dedinhos para fazer massagem. O ajuste fino. Mas eu, se fosse hoje, eu sou economista, né? Então não vou dizer se eu fosse administrador ou se eu fosse qualquer profissional, para mim mesmo, que eu aconselho mergulha nas ferramentas, vai entender, acha teu novo papel através do uso das ferramentas, procura não ficar
paranoico e pirar em cima disso, tá? Porque nenhuma mudança, como se diz, a gente não morre de véspera, né? Então, nenhuma mudança acontece 100% em 24 horas, né? Tem tempo para se entender e se habilitar e melhorar, mas não dá para dormir no ponto, né? Não dá para dormir no ponto. Tá, e aí me diz uma coisa, nisso aí, ainda na tua experiência, que tu tens vivido aí, todos esses conceitos que tu traz nos 2 livros, né, do Desaprenda e do Desinvente, né, como é que a gente pode traduzir isso, principalmente não só para as novas gerações de administradores, mas também os administradores mais experientes, os administradores que, por razão do enxugamento do mercado e das demissões, estão aí, e em função de pandemia e tal, em casa, com energia, com capacidade, mas totalmente sem visão de trabalho, oportunidade de trabalho. Como é que tu sugere para essa turma aí? Baseado, né, nas tuas 2 teorias, do Desinvente e Desaprenda, daquilo que tu tem vivido, e também daquilo que nas empresas onde tu já aplicou esse conceito, que tu está podendo colher o resultado. Tanto desaprender quanto desinventar, embora os livros sejam coloridos, bonitos e tenham vídeo e gráfica, não é nada muito simples assim, sabe? A minha esposa e meus filhos brincam comigo, eu digo assim, eu sou o Desaprenda, e eles dizem, não, tu não é não, porque às vezes eles querem fazer alguma coisa diferente, que eu não estou muito afim, eles pô, pai, desaprenda. Eu sou desaprenda. Não, tu não é. Então, assim, não é tão fácil, tá? Tirar o antigo e botar o novo na frente, né? O que acontece é que a gente precisa achar prazer nas coisas, propósito nas coisas, né? Você precisa tentar encontrar onde está o valor naquilo que você faz, né? Acho super importante também a gente pensar um pouco menos na avaliação externa e olhar muito mais para dentro, assim, entender o que eu estou fazendo hoje faz sentido para mim, faz sentido para o mundo, faz sentido para a empresa para a qual eu estou prestando serviço, o que eu preciso mudar, e aí criar um plano, criar algumas metas, mas sempre ter um ponto de aceleração, assim, algo que te leve para o movimento, assim. Eu acho que o grande perigo da vida é a acomodação, é a gente achar que tem menos valor, ou porque um processo é novo, porque uma empresa não usa mais tal ou tal habilidade ou tal serviço. Então, se o mundo requer novas habilidades, vamos atrás das novas habilidades. Essas ferramentas de inteligência artificial, elas são muito fáceis de usar para qualquer idade. Claro que, obviamente, que dependendo do teu padrão de adesão ao novo, de pegar rápido as coisas, tu vai usar uns vão usar mais, outros menos, mas assim, vejo pessoas de mais de 80 anos, 85 anos usando tecnologia, sabe? Então... Tu sabe que é difícil, né? Talvez a partir de pela minha experiência, né? Algumas gerações, e aí eu falo um pouco da minha geração, que é a geração que nasceu nos anos 50, 60, o grau de dificuldade de tu desaprender e desinventar, né? Então, como tu disse, está muito preso aos conceitos, sempre foi assim, né? Para que eu vou mudar? Mas eu estou chegando à conclusão, Cássio, e vivi essa experiência aqui no Sindicato, tenho vivido, né? Que esse medo é muito... Talvez o medo de expor um desconhecimento ou até uma falta de conhecimento, mas também eu não tenho vontade de buscar o conhecimento para essas novas realidades. E aí eu escrevo aí quinzenalmente para um portal bastante importante aqui do Rio Grande do Sul, que é o portal Slayer. Sim, eu te leio. E um dos meus artigos eu falei sobre a IA, né? Se ia tirar emprego, que estava aquela confusão, claro, na visão aqui nossa do sindicato, vai tirar a posição de trabalho e tal. E olha que engraçado, eu tenho meu sobrinho mais velho, ele trabalha na Dell já há 17 anos lá na matriz em Austin, no Texas, e ele me mandou uma mensagem, né, dizer, tio, não vai tirar emprego, né?
Ele vai auxiliar. Na realidade, vai perder o seu emprego, a sua posição de trabalho, aquele profissional que não aprender a mexer na IA e todas essas outras ferramentas que estão vindo aí. E aí eu parei e disse, pô, ele tem razão. E aí que eu fui fazer, me matriculei num curso de pós em IA que eu estou fazendo aqui numa faculdade aqui do Rio Grande do Sul, para tentar entender um pouco melhor, né, Cássio? Isso é uma realidade? Eu acho que vai tirar posições e vai tirar empregos, tá? É óbvio que quem é totalmente desconhecido desse mundo da IA, comparado com alguém que usa e tem conhecimento, essa pessoa tem bem mais chance. Mas alguns processos vão ser automatizados e tem pessoas que vão achar função em outros lugares. Não tem a menor dúvida disso, tá? Mas isso é uma questão de sequência de tempo, tá? Estou pensando aqui 5, 10, 15, 20 anos para frente, as coisas vão estar muito mais, bem diferentes. Agora, com esse passo que o ChatGPT deu de lançar, antes de lançar o GPT-5, de lançar os agentes autônomos, já mostra um pouco como é que vai ser a elaboração de tarefas sucessivas, né? Então hoje tu já consegue, foi até matéria da Globo isso, tu já consegue pedir para um agente orçar uma casa para ti em São Paulo e mandar um e-mail para o proprietário, já fazer a reserva, tu já tem uma coisa conectada à outra e vai embora. Tarefas sucessivas que os agentes podem fazer. Mas eu concordo com o teu sobrinho que quanto mais perto tu estiver das ferramentas, mais chance tu tem de não ser substituído e de ser gestor. De não ficar defasado. Né? De ser gestor desse processo. E aí, nessa deixa que tu está dizendo, eu queria Claro, eu vou citar alguns nomes, talvez muitos aqui não vão lembrar, mas tu vai lembrar. A gente pode atribuir dentro do desaprenda, do desinvente, né, e dessa resistência, associado àquilo que a gente conversou no início do programa da cultura gaúcha, né, de que eu torço pelo fracasso do meu vizinho ou do meu oponente, não para melhorar. O que a gente atribui a grandes marcas gaúchas, como JH Santos, Incosul, né, Grupo Nacional, Dinosul, né, que Varignão, que eu acho que é um outro estudo de realidade, mas, enfim, que foram marcas que marcaram, por exemplo, Eberle, Ziv Hércules Mundial, né? Isso aí são marcas que ficou no passado, ninguém mais lembra, e eram grandes, Varig Fogões, né? Tu acredita que naquele momento lá, o que faltou naquele? Claro, com as ferramentas da época que tinha de informação. Foi o quê? Foi se desinventar, foi tentar desaprender, foi um pouco de soberba de ficar em cima daquela liderança que tinha naquele momento e que não haveria nada. Olha a tua leitura, não sei se tu chegou a te debruçar sobre isso. Não, também. Sim. São casos um pouco diferentes, tá? Tu começou falando de várias empresas de varejo, tá? O varejo, ele tem uma história de que ciclicamente as empresas duram um determinado tempo, tá? Se tu pegar todos os grandes varejistas da época, acho que só temos Lojas Colombo hoje. E Renner. Eu não falei de Mesbla, Hermes Macedo, né? Sears. Porque essas empresas, elas, na minha visão, com o que eu estudei sobre isso e conversando com pessoas, elas deixaram de se preocupar tanto com o atendimento ao cliente, com a reposição de produto, passaram a ser muito mais financeiras do que marcas de varejo, perderam alguns cérebros também e a essência do negócio se perdeu. E aí os ciclos de economia geraram mais inadimplência e tu não teve caixa para suportar e aí vira bola de neve, né? Em épocas de juro mais alto ou mais baixo. Agora, se tu pegar grandes indústrias, cada caso também é um caso, mas eu entendo que existia uma cultura de gestão, aí falando de administração, tá? Da época que começa a mudar lá nos anos 80, se não me engano, com o Lee Iacocca, Sim, o lançamento do Mustang. Que vai... Anos 60, né? Ele começa trabalhando no projeto Mustang. E ele começa a tirar algumas mordomias, a reduzir o salário dele para $1 e ganhar só bônus. E quando tu começa a olhar para as estruturas mais antigas, era tudo muito inchado, né? Muito custo, e aí, de novo, bola de neve. Tá? Tu acumula dívida e... Então, eu acho que foi
para essas grandes empresas foi uma falta de leitura estratégica, assim, né? De deixar a caixa forte, vamos preparado. Dizer, tu não pode dizer um pouco de soberba também, né? Também. Nada vai me afetar, eu sou o líder do mercado. Tu sabe que tu traz um exemplo aí do Lee Iacocca, que surgiram no livro já dele, da biografia dele, muito antiga, em que ele revoluciona naquele momento a indústria automobilística com o lançamento do Mustang, que isso está retratado num filme, que quem não viu eu recomendo, Ford versus Ferrari. Né? Que tu tem dois ícones da indústria automobilística, Ferrari até hoje está aí, né? Que ainda era na mão do comendador Enzo, e ali no filme tem uma jogada muito legal, que como é que o comendador ele consegue usar a Ford para alavancar o valor da Ferrari e vender para o grupo Fiat, né? E também mostra aquilo que tu falou, né? O escritório do Henry Ford era terceiro, acho que era o terceiro ou o segundo, lá em Detroit, era um absurdo que tinha gente. Tinha uma mulher só para carregar pastas e informações do que ia. No Desinvente tem um capítulo que fala desse filme do Ford. Eu recomendo a todos aí, né? É maravilhoso. Ricardo, estamos chegando ao final, mas eu queria te perguntar ainda de encerrar. Eu tenho 2 perguntas. O papo, quando é bom, flui, cara, né? Ainda mais com quem sempre traz coisas novas e instiga. O Cássio é um provocativo. Cássio, como é que tu vê o futuro do mercado de trabalho para os jovens que estão entrando? Aí, independente de ser administrador ou não, mas claro, como é que tu vê? O cara que está lá no banco da escola ainda de economia, na escola de administração, o que tu sugere? Esse cara terminando, dá uma de Cássio, pega as malinhas e vai embora para o exterior, pegar uma experiência, enfim, coloca a tua... Experiência no exterior sempre é legal. Claro, aqueles que podem. Para quem pode, eu aconselho. Essa semana, casualmente, meu sobrinho foi lá para o intercâmbio nos Estados Unidos anteontem, né? Se estivesse saindo hoje de faculdade, de administração, por exemplo, a minha sugestão é vão empreender. Vão achar problema para resolver. Porque dentro da busca de problemas para resolver no mundo, existe muita oportunidade de empreendedorismo. Outra coisa, vão reinventar indústrias que estão aí há 20, 30, 50, 100 anos e que às vezes uma proposta... Eu estudo muito estrago no Desaprende e no Desinvente muito desses casos. Ontem eu estava escutando o caso de uma americana, e aí não é uma jovem, de 56 anos, que reinventou a indústria de tintas para cabelo nos Estados Unidos com uma marca chamada Madison Reed. Até vou publicar um vídeo sobre isso, acho que amanhã ou depois, no meu Insta ali. Que ela entendeu que todos os produtos fazem mal. Por que eu não faço um produto que não faz mal pro cabelo, que não usa dióxido, que não usa amônia, que não usa glúten? Ela vai lá, faz e vai direct to consumer e acha uma oportunidade. Ou os caras lá da Method, que criam um detergente de pia bonito para ser um puta design para ficar na pia ali sendo visto e ao mesmo tempo clean, né? Não um negócio que tu guarda dentro. Então, às vezes é uma leitura diferente que tu dá, não tem uma oportunidade. Isso aqui que ninguém fez, eu não poderia fazer assim. Então, eu pensaria claro, para quem quer ser empreendedor, né? Porque ser empreendedor também é um pepino, por um lado, né? O sujeito tá por ele mesmo. Ali tem o ganho, mas até tu ganhar, velho, é batalhado. Mas eu sugeriria que a gente buscasse mais oportunidades criando coisas do que buscando estruturas prontas, tá? Porque as estruturas prontas, elas vão ficar, na minha visão, menores. Eu vejo uma concentração de empresas grandes, mas eu acho que as empresas não vão ser mais tão grandes no futuro. Vão ficar mais enxutas. Acho sabe também, nesse evento que eu comentei aqui, que eu estava em São Paulo, sobre a questão de relações trabalhistas e tendências do movimento sindical, o pessoal de relações de trabalho das empresas que passaram por lá, que foi questionada a questão do 6x1 e a questão do trabalho remoto, né? E aí, olha que loucura, nós brasileiros a gente tem que mudar a cabeça. Cara, essas coisas já, se tu fala na Europa, Alemanha, o próprio Estados Unidos já está acontecendo há muito tempo, né? E lá em São Paulo também, né? Que eles dizem que vai ser mexido no 6x1, talvez fique 5x2, né? Ou até 4x3, por razões até de qualidade de vida, menos deslocamento, que as pessoas que moram nesses grandes centros perdem 2, 3 horas se deslocando, né? Estresse e tal. E que muitos colaboradores, né, que passaram por pandemia, foram para casa, começaram a pressionar os RHs das empresas para voltar para o presencial, porque estavam sentindo falta do convívio com os colegas, do dia a dia da empresa,
da fofoca, né, Cássio? Do cafezinho, Rádio Corredor, a Rádio Corredor e tal. Só que olha que loucura, as empresas, por outro lado, perceberam um ganho e a maioria desmontou as suas estruturas. Então hoje, as empresas não querem, não é que não queiram, não tem aonde botar o pessoal se todo mundo resolver voltar a trabalhar presencial, porque não tem mais prédio, não tem mais sala, não tem mais mesa, não tem mais cadeira. Né? E claro, a grande maioria deu essa infraestrutura para o cara trabalhar em casa. Então foi um grande tema e faz sentido, cara. Eu também, eu fiquei com a pandemia 1 ano e meio, só indo ao supermercado e médico. E o resto era online, fui me virando, né? E esse é um ponto, né? Acho que talvez a gente encerre o nosso programa aqui e te ouvir um pouco aí a tua mensagem final para toda essa turma que está aí, os que estão vindo depois de nós, né? E aí como é que faz aqui com o pessoal, com o Desaprenda e o Desinvente. Tá aqui, vamos pegar aqui para ver a ordem, ó, da direita para a esquerda, né? E depois tu dá o merchandise aí, onde é que encontra teu livro e tal, tudo né? na Amazon. Gente, assim, ó, tu falasse em pandemia, né, em volta para o trabalho, tocasse alguns temas aí interessantes. Eu já falei isso, não tenho problema nenhum em falar em entrevista, falar em palestra também. Na época da pandemia, eu e muita gente, a gente disse tanta bobagem, assim, a gente fez tanta previsão furada, né? A gente... O mundo vai acabar. Não em previsão de que todo mundo vai ser muito diferente e tal. E chegou uma hora que eu comecei a me dar conta e dizer assim, e acho que até está no Desinvente, assim, eu disse, a pandemia termina quando tudo voltar exatamente para o mesmo lugar que estava. E foi o que aconteceu. Tá? Tudo está voltando exatamente para o mesmo lugar que estava antes. Mas as coisas mudaram um pouquinho. As abóboras lá se ajeitaram na carruagem, na carroça, mas em posições um pouquinho diferentes. Tá? Então, a gente não pode achar que vai conviver bem em um mundo empresarial, que tem que trocar ideias, que tem que ver pessoas não enxergando ninguém fisicamente falando. Tá? Cara, eu preciso conversar contigo aqui antes da entrevista, depois da entrevista, saber como é que tu tá, tocar no teu ombro ali, tu me perguntar alguma coisa, ou saber como é que tu sofreu no jogo do teu time ontem lá. E isso não tem no online, entendeu? Então, aquilo do ser humano, da proximidade, que é ancestral, isso não muda com uma pandemia. Agora, eu me lembro que a gente falou do Nizam Guanais. O Nizam Guanais, ele dizia... Na época da pandemia, a gente se aproximou muito na época da pandemia, de conversar bastante. Ele é o Desaprenda, aí me procurou. Ele dizia na época da pandemia que depois da peste negra surgiu o Renascimento, né? Que foi depois de um tempo negro surge algo muito novo. E eu ficava pensando muito tempo, qual é a grande inovação que vai sair depois da pandemia? Né? O que vai surgir depois da pandemia? E a resposta aí é a inteligência artificial generativa. Né? Depois da pandemia surge a inteligência... Então, se tu for olhar daqui a 150 anos, daqui a 400 anos, teve uma pandemia, teve uma grande mudança. A gente está muito em cima, isso está acontecendo muito na nossa época, mas os historiadores lá do futuro vão ver a grande mudança depois da pandemia foi o surgimento da IA generativa, que vai mudar tudo, muita coisa. Então eu acho que a resposta, a previsão dele lá, comparando com a peste negra e com o Renascimento, tem um pouco a ver com isso. Legal. Cássio, infelizmente acabou, né? Eu acho que tem outro programa que eu vou fazer contigo no ano que vem, né? Que aqui com o Cássio, gente, nós estamos encerrando o ciclo de programas promovido pelos sindicatos administradores. Nosso podcast encerra agora este ano, né, em 2025, e retomamos depois em 2026. E aí, Cássio, eu acho que trazer um tema que eu vou fazer um desafio para ti, que é o IA. Por quê? Porque a gente fala do IA, né, e tem várias ferramentas que, na realidade, o que é o IA, o que não usamos, tem ali vários... Não é só o ChatGPT, tem vários, né, para cada coisa. E também essa questão de... Tu fala de IA generativa e tal. Né? Como é que nós vamos usar isso até na questão mais simples na minha relação com o meu cachorro, com o meu mascote, com o meu filho, né? Ou até como é que tu vai fazer o hambúrguer lá para a gurizada na sexta-feira, né? Que eu imagino que impacte. E fica o desafio aí, pode ser na tua volta.
da tua viagem, da tua viagem de vai ser um de prazer, férias e captação. Vai ser um Cássio, prazer. te deixar aqui uma pequena lembrança. Opa, obrigado. Dos nossos associados do sindicato. Muito obrigado. Te agradecer, cara, o teu convite. Eu sei que a tua agenda é super cheia. Que legal. Muito obrigado. Quer falar e fazer o merchandise dos 2 livros aqui? Não, como é que é? O Desaprenda e Desinvente, além de estarem nas livrarias, estão na Amazon. Vai ser um prazer. Quem quiser ler, me pedir um autógrafo depois. As empresas também que desejarem palestra e planejamento estratégico, eu uso muito a base do livro nos conteúdos, estou à disposição. Legal. Cássio, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela parceria de vocês ao longo desse segundo semestre de 2025. O programa vem no crescente, até muito pela qualidade dos nossos entrevistados, né? E pelo apoio de vocês. Eu, em nome aqui do sindicato, da nossa diretoria, dos nossos colaboradores, agradecer o pessoal de produção aqui, que está na retaguarda, o André Santos, o Matheus Alegria, que ficam ali, né, sempre nos apoiando, nos puxando a orelha no que está certo e está errado. Bom, pessoal, acabou. Infelizmente, né, tudo que é bom passa rápido. Tivemos hoje aqui no podcast Administrador em Ação a oportunidade de conversar com o Cássio Grimberg, consultor, professor, palestrante, né, que publicou os livros Desaprenda e Desinvente e que nos traz uma aula da sua experiência, da sua vivência. Também com o episódio do Cássio, nós chegamos ao final dessa temporada de 2025, onde foram 16 programas produzidos aqui pela turma dos sindicatos administradores no Rio Grande do Sul, com o objetivo de trazer sempre informações, novidades à categoria nossa dos administradores, né? E aqueles também que estão envolvidos na gestão. Eu agradeço a todos vocês a audiência, compartilhe, clique no sininho, deixe seu comentário e o mais importante, venha fazer parte aqui do Sindaex como associado, como administrador, goze de todas as vantagens. Nós temos aqui, né, descontos em área de ensino, saúde, área até vistos para o exterior, vários parceiros que nos apoiam, hotéis, né? Então, sempre com vantagens especiais para os associados do Sindaex. Eu desejo aqui a todos vocês um Feliz Natal, um bom virada de ano de 25 para 26 e, mais do que isso, agradecer a todos vocês que nos acompanharam desde lá do primeiro episódio com Alessandro Barcelos, passando aí por todos os outros profissionais qualificados com história para contar. Valeu, pessoal, obrigado e até 2026.